E aí galera, tudo bom? Meu nome é Miguel, sou professor de História do curso Atitude. Hoje nós vamos pegar um resumo geral do edital da prova da ESA para História, tá bom? Basicamente, o que temos aqui, nós separamos em tópicos, para ficar da forma mais fácil, para você compreender e para facilitar os estudos no modo geral, tá bom? O que é importante a gente saber o que o edital da prova nos cobra com relação à matéria de História. A matéria de História vai ser mais cobrada no conteúdo de História do Brasil, tá bom? Então, a gente já sabe que prova da ESA, para o conteúdo de História, é cobrado necessariamente o básico de História do Brasil, tá bom? E para a gente entender o período da História do Brasil, é um período longo, que a gente pega a partir do início das rotas marítimas, no qual a Portugal e Espanha, como as duas superpotências da Europa, que vão começar com esse processo de expansão dos domínios, não só de Portugal e da Espanha, que são as duas superpotências da época, mas o poder político, o poder econômico do continente europeu com relação a outros continentes. Tá bom? Então é importante a gente entender que as rotas marítimas vai ser um acontecimento ali no final do feudalismo, com o início da Europa moderna, que vai ser fundamental para a gente compreender o início da chegada dos europeus no continente americano, no continente asiático, no continente africano e por aí vai. Mas necessariamente, para a gente trabalhar a prova da ESA, será mais cobrado a chegada dos portugueses no litoral brasileiro. Bom? Então, a chegada dos portugueses no litoral brasileiro, chegada, não descobrimento, tá bom, gente? A chegada dos portugueses no Brasil em 1500 é um acontecimento em que vai começar o início do processo de dominação portuguesa sobre o nosso território. Bom, então a partir desse acontecimento aqui, na chegada dos portugueses no Brasil em 1500, a gente consegue entender a operacionalização do Brasil colônia, tá bom? Do sistema colonial. A partir da chegada dos portugueses no nosso território, a gente vai entender o porquê do processo do Brasil colônia, quais foram as funcionalidades, o porquê disso ter acontecido. Bom, a gente pega o período aqui do Brasil colônia entre 1530 até 1821, ou seja, é muito tempo o Brasil se tornou colônia de Portugal, tá? E durante esse longo período, nós tivemos vários acontecimentos no nosso país que foram fundamentais para a gente estabelecer as bases enquanto colônia e futuramente também com o processo da nossa independência. Mas para a gente entender esse processo do Brasil colônia, é um processo lento, não que seja difícil de entender, mas que é fundamental para compreender, para a gente saber responder na prova da ESA, tá bom? Porque geralmente na prova da ESA sempre cai um conteúdo ou outro sobre o Brasil colônia. E como foi um período extenso, um período em que houve vários acontecimentos, é bom a gente entender um por um, para a gente saber entender esse período e a gente souber responder na prova se porventura cair alguma questão sobre o conteúdo de Brasil colônia, tá bom? Primeiramente, a gente vai ver a questão do pau-brasil, que vai ser o primeiro produto em que os portugueses irão explorar no nosso território, que será uma forma de comércio, uma forma em que os portugueses irão explorar o nosso território para conseguir recursos financeiros com relação ao pau-brasil, tá? Então, depois a gente vai ver também as capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias será a primeira formação de território, de divisão de território, de formalização de fronteiras que os portugueses irão fazer com relação ao nosso litoral, tá bom? Seis Marias, que também vai para o mesmo sentido das capitanias hereditárias, a formação de pequenos territórios, pequenas fazendas, o início de uma propriedade privada e por aí vai, tá bom? O governo geral, que é a primeira forma
de sistematização de um poder no Brasil, colônia, que será o governo geral, que será o representante da coroa portuguesa e no nosso território, no caso na colônia. Bom, a questão dos jesuítas, a importância dos padres jesuítas com relação à educação, com relação à catequização dos índios, tá bom? A mão de obra escrava que fora no início pelos índios e depois pelos africanos por meio do tráfico negreiro, bom? O segundo produto a ser explorado no nosso território, que será o açúcar, tá? Principalmente na região do Nordeste, onde o clima favorecia o açúcar. As invasões estrangeiras, dos holandeses, dos franceses e por aí vai, bom? Com relação aos bandeirantes, que vai ser o primeiro grupo paramilitar no Brasil Colônia, saindo de São Paulo, que vai ajudar a expandir o território do Brasil Colônia para além do litoral, ou seja, a partir de então, a gente vai começar a compreender, a começar a saber que outras regiões vão se expandindo dentro do nosso território, dentre elas a região centro-oeste, a região sul, o norte, tá bom? A questão do ouro, da época do ouro em Minas Gerais, que vai ser o terceiro produto de exploração dos portugueses no Brasil Colônia, e as revoltas anticoloniais, que houve várias revoltas anticoloniais na época, tá bom? Mas segundo o edital da ESA e segundo o nosso foco principal, a gente vai abordar Inconfidência Mineira e a Confederação Baiana. Tá bom? Ou seja, vão ser dois movimentos políticos que foram fundamentais para a gente entender esse processo de revolta dentro da nossa própria colônia contra a dominação portuguesa e o sistema colonial como um todo. Tá bom? A partir de então, a gente vai começar a ver uma outra reviravolta dentro da nossa história, que é a chegada da família real no Brasil em 1808, ou seja, a família portuguesa real saindo de Lisboa e vindo para o Rio de Janeiro, Dom João VI e sua família, fugindo de Napoleão Bonaparte na França, no qual se havia uma perseguição contra os seus inimigos, e Dom João VI era um de seus inimigos. Então, a alternativa usada pelo Dom João VI e sua família seria vir para o Brasil e buscar refúgio na colônia. Tá? Aqui em 1808. Depois de toda essa reviravolta aqui em diante, o Brasil vai começar a ganhar uma importância maior com relação à sua própria metrópole. Ou seja, a gente vai ver aí que essa colônia, até então, apenas fortalecida com relação ao pacto colonial, essa colônia que apenas era utilizada como forma de exploração de produtos. A partir daqui, com a chegada da família real, o Brasil vai ganhar outro status. O Brasil vai passar a ser o Reino Unido, vai passar a ter um sistema de governo diferente, e a partir de então, seria uma questão de tempo para o Brasil conquistar a sua independência no ano de 1822, por meio do Dom Pedro I. Bom? Ou seja, a gente vai entender aqui que o processo de independência do Brasil será um processo de independência em que não haverá muita participação popular, será um processo liderado por grandes empresários da época, pelo próprio Dom Pedro I, tá? Em que se vê a necessidade de o Brasil se romper com relação a Portugal e, com isso, romper o pacto colonial que havia e, com isso, conquistar a sua independência de forma segura, tá bom? Logo após o processo de independência do Brasil, a gente vai ver que a primeira formação de um governo independente da nossa história será o Brasil Império. Ou seja, será por meio de uma monarquia em que nós vamos conduzir o país no século XIX, desde 1822 até 1889. Sendo que o primeiro governo do Brasil Império será o primeiro reinado de Dom Pedro I.
tá bom? Dom Pedro I haverá seu primeiro governo, de 1822 até 1831, de uma forma bem curta e bem rápida, tá bom? Lembrar que, durante o primeiro reinado, houve a reedição da primeira Constituição da história do Brasil, que é a Constituição do Império de 1824, mas só que esse primeiro reinado ele vai durar pouco, porque será um período em que o Dom Pedro I não terá uma estabilidade política para administrar o país, haverá rachas dentro do governo, e com isso fez com que impossibilitasse do primeiro reinado do Dom Pedro I ficar por mais tempo. Bom, então aqui em 1831 a gente já pega a abdicação do Dom Pedro I, ele renuncia ao poder, bom, e a partir de então se forma o período regencial. O que seria o período regencial? O período regencial é o período em que vai haver políticos civis eles são confiáveis ao sistema do Império, ou seja, são políticos favoráveis à política do Império, em que durante esse período de 1831 até 1840, eles vão liderar o país revezando no poder em favor da maioridade do herdeiro do trono brasileiro, que seria o Pedro de Alcântara, de apenas 5 anos de idade. Ou seja, o filho de Dom Pedro I, por ele ser de menor de idade, nessa situação, ele não teria condições de liderar o país durante esse período. Então foi feito um período regencial para que houvesse essa transição, para que o futuro Dom Pedro II ganhasse uma maioridade e condições melhores para administrar o país. Feito isso, a gente vai pegar, a partir de 1841 até 1889, o segundo reinado, que já é o governo em que há o Dom Pedro II sobre a liderança do país. Aqui ele assume o trono com 14 anos de idade, e a partir de então vai se tornar um longo período dentro da nossa história. Por quê? Porque será um governo em que haverá uma estabilidade política e econômica maior, em que o Dom Pedro II vai saber negociar com as duas principais correntes políticas da época, que seriam os liberais e conservadores, além da questão econômica favorecer muito ao segundo reinado devido ao café. Os barões do café, os grandes fazendeiros do café, serão um dos principais pilares do governo Dom Pedro II. Serão os fazendeiros em que vão financiar, de forma direta ou indireta, o segundo reinado, tá bom? E a partir de então, a gente vai começar a perceber um governo em que, a princípio, no início, manterá as bases ali bem estáveis, bem tranquilas, tá bom? E, ao longo do segundo reinado, a gente vai percebendo outros acontecimentos que serão de vital importância para tanto a estabilidade do sistema como um todo, como para a própria liderança do Dom Pedro II. Bom, então aqui é importante a gente saber que durante esse longo período aqui, houve acontecimentos de vital importância para a história do Brasil como um todo, que a gente vai compreender um pouquinho mais para frente, tá bom? Continuando com a nossa explicação, voltando ao período do segundo reinado, para a gente fechar essa parte e a gente ir para o Brasil República, segundo reinado, a gente vai ver a segunda parte desse período, tá bom? A gente viu que a primeira parte do segundo reinado vai ser uma parte em que terá um governo estabilizado, em que haverá uma conciliação por parte de Dom Pedro II com relação a correntes liberais e conservadoras, com relação aos barões do café, a questão financeira, tá bom? Aqui a gente vai ver o revés desse período. A gente vai começar a perceber aqui que a Guerra do Paraguai será o divisor de águas do segundo reinado, porque será um acontecimento histórico em que o Exército terá uma participação fundamental na vitória brasileira no campo de batalha dentro do continente na América do Sul, tá bom? Não só o Exército, mas também a Marinha. Mas só que, para a prova da ESA, é bom a gente frisar as principais batalhas que foram travadas dentro da Guerra do Paraguai, nas quais o Exército
teve triunfo, dentre elas a Batalha do Avaí e dentre por aí vai, tá bom? Então, Guerra do Paraguai, eu dou uma dica para vocês, que é um conteúdo fundamental para a gente estudar para a prova da ESA, tá bom? É um conteúdo de história que, geralmente, na maioria das provas, sempre cai algo sobre Guerra do Paraguai. A gente não pode deixar de fugir desse conteúdo, ele é muito importante, tá bom? Depois da Guerra do Paraguai, a gente vai ver as leis abolicionistas do período. A Lei Saraiva-Cortegipe, a Lei dos Sexagenários e por aí vai. São leis que foram feitas dentro do Brasil Império que vão, de uma certa forma, ajudar a diminuir a questão da escravidão. Vão ser leis que vão ser paliativas, vão ser leis que vão ajudar a fazer um processo lento, em que haverá a abolição da escravatura somente em 1888. Essas leis vão culminar com essa abolição em 1888, tá bom? E logo depois, com a queda do Império em 1889, pelos fatores do rompimento do apoio com a Igreja Católica, com relação ao rompimento do apoio dos militares, principalmente do Exército, com relação a Dom Pedro II e sua família real, e também com relação à escravidão. Uma vez abolida a escravidão, a mão de obra escrava será perdida pelos fazendeiros, tá bom? Então, esses três principais pilares de sustentação do segundo reinado vão se ruir, e eles acabando, o segundo reinado irá acabar, e com isso o Império cairá juntamente com Dom Pedro II e toda a sua família, tá bom? Aqui a gente vai ver o início do Brasil República, a proclamação da República pelos militares e pelo Marechal Deodoro da Fonseca, tá bom? Será um movimento político em que os militares assumirão o poder e com isso eles vão implementar uma nova forma de governo, um novo sistema completamente diferente do que a gente tinha visto aqui durante o período do Império, tá bom? Então a gente vai ver aqui que será um período de uma certa forma democrático. Haverá uma outra Constituição, a Constituição de 1891, que será a primeira Constituição republicana da nossa história, tá bom? A gente vai ver que o primeiro período desse Brasil republicano será o período chamado República da Espada. Por que chamado República da Espada? Porque haverá os dois primeiros presidentes republicanos serão dois militares do Exército. Tanto o Marechal Deodoro da Fonseca, como posteriormente o Marechal Floriano, tá bom? Eles vão assumir durante esse período aqui, de 1889 até 1894, mas só que, depois desse período, haverá a chamada República do Café com Leite, que será essa república em que os fazendeiros, principalmente do Oeste Paulista, aqueles fazendeiros do café, com poder político, com prestígio na elite, principalmente com prestígio econômico, eles irão assumir o poder e irá fazer um revezamento entre fazendeiros de São Paulo e fazendeiros de Minas. Por isso o período é chamado de República do Café com Leite. E também durante esse período a gente vai conhecer a política chamada política dos governadores, que será a política em que o Brasil ele será, além de ser um país republicano, ele será um país em que, com essa política dos governadores, haverá uma certa autonomia com relação aos estados, contudo que não interfiram no poder central, que não interfiram no Distrito Federal, que é o Rio de Janeiro, na época capital do Brasil, tá bom? Então a gente vai ver nesse período aqui de 1894 até 1930, na questão econômica, um predomínio do café, que será o nosso principal produto de exportação. Na questão política, a gente vai ver o início do coronelismo, nas práticas do coronelismo, além da política dos governadores. A gente vai ver que vai ser um período em que o Brasil vai começar a se industrializar de uma forma bem lenta, de uma forma bem tímida, mas só que, com o passar dos anos, a gente vai perceber que esse Brasil da República do Café com Leite, a chamada República Velha também, será um período em que o lado rural ele se vai sobressair com relação às cidades urbanas. Não que as cidades não desenvolvam, não é isso. Mas só que a economia rural falará mais alto, tá bom? E a gente vai ver, a partir da década de 20,
movimentos em que vão começar a contestar esse sistema da República Velha, da República Oligárquica. Bom, a gente vai ver o movimento tenentista, a coluna Prestes, esses são movimentos que vão tentar romper com esse sistema. Mas só que a gente vai ver triunfo desses movimentos a partir da Era Vargas, no início de 1930. Por que a gente diz a Era Vargas? Porque vai ser o período em que, dada a Revolução de 30, com o apoio dos tenentes, do movimento tenentista rebelde lá da República Velha, a gente vai ver que esse movimento aqui será um movimento em que se aplicará um golpe de Estado, tá bom? Com relação ao candidato vencedor das eleições de 1930, que era o candidato do governo da situação, que é o Júlio Prestes, paulista. Então, com a vitória dele, continuaria o sistema do café com leite, o revezamento de São Paulo e Minas, tá bom? Não contente, Vargas, perdedor das eleições, juntamente com João Pessoa, o seu vice, eles irão liderar um movimento político em que aplicarão o golpe com o apoio desses tenentes militares, tá bom? E que vão impedir a posse do Júlio Prestes e com isso eles vão assumir o poder do país, tá bom? E aqui vai ser formado o governo provisório. Vargas criará esse governo provisório em que vai durar durante todo esse período aqui até a implantação da ditadura do Estado Novo por ele próprio em 1937. Para a gente entender esse período de 1930 até 1937, é bom a gente entender o que houve durante esse período e quais foram os fatores que foram fundamentais para que o Estado Novo ocorresse lá em 1937. Com a Revolução de 30 que a gente já viu aqui, haverá a Revolução Constitucionalista em São Paulo. Por que disso? Porque os paulistas irão reclamar, reivindicar o seu direito para construírem uma nova Constituição para o Brasil lá em 1934. Contudo, São Paulo também queria recuperar o prestígio político que havia perdido com a Revolução de 30. Ora, esse movimento ele vai ser um movimento de contestação a Vargas e ao governo federal. Sem sucesso, os paulistas não irão conseguir, Vargas conseguirá derrotar os paulistas nesse movimento, tá bom? Mas só que, com o passar do tempo, a gente vai ver que algumas conquistas sociais foram fundamentais durante o período. Dentre elas, o voto feminino. As mulheres, a partir de então, a partir de 1932, elas vão conquistar o direito ao voto e, com a Constituição de 34, a gente vai ver que o Brasil já está começando a alçar algumas bases sociais que são fundamentais para o período. Voto feminino, a questão do sindicalismo, uma questão também que é fundamental, que a gente vai começar a perceber aqui com a Era Vargas, será a formação de ministérios fundamentais do governo, dentre eles o Ministério do Trabalho e Emprego, o Ministério da Educação e Saúde, instituições antes que não existiam, que com Vargas haverá, irão existir e serão fundamentais para o período. A gente vai ver o conflito entre a Aliança Nacional Libertadora e a Aliança Integralista Brasileira, ou seja, a gente vai ver a Aliança Nacional Libertadora, um movimento político voltado mais para uma esquerda progressista, liderada pelo Luiz Carlos Prestes, pela sua esposa Olga Benário. A gente vai ver a Ação Integralista Brasileira, que são os integralistas, um movimento mais voltado para a extrema-direita, em que haverá sob a sua liderança o Plínio Salgado. Haverá esse racha político, essa bipolaridade política no Brasil durante o período do governo provisório do Vargas, tá bom? A gente vai ver o movimento da Intentona de 35, que é um movimento liderado pela ANL para conseguir tirar Vargas do poder e implementar um regime comunista nos moldes da União Soviética do Stalin, também sem sucesso, não conseguirá. Com isso, a ditadura do Estado Novo em 37, é bom a gente chegar nesse ponto, a gente compreender, porque a ditadura do Estado Novo de 37, uma das justificativas que o Vargas aplicará será a de afastar o grupo voltado mais para a esquerda e também afastar o grupo um pouco mais à direita do predomínio político do país. Então, Vargas utilizará uma dessas prerrogativas para aplicar o golpe do Estado Novo em 37. Bom,
Com a gente vendo a questão do Estado Novo, a gente vai ver que o Brasil, de uma certa forma, ele vai evoluir com relação ao seu processo de industrialização, com relação à sua economia, direitos trabalhistas serão conquistados pelos trabalhadores, como a CLT, 13º e por aí vai. Bom, a participação brasileira na Segunda Guerra, que é fundamental. Outro conteúdo além da Guerra do Paraguai, que é bom vocês entenderem e a gente também frisar aqui, que a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial, ela será uma participação que ficou marcada, de certa forma, pela participação dos pracinhas, tá? E um outro movimento dentro da história brasileira em que o Exército ele vai ser um protagonista. Bom, então é legal que a gente entender que a participação brasileira lá no campo de batalha na Europa, ela será fundamental para o Brasil ganhar um novo status para fora do continente da América do Sul, para fora da América Latina, tá bom? E também é bom a gente saber que esse conteúdo ele é de vital importância para a prova da ESA. Quase todas as provas da ESA de todos os anos, de quase todos os anos, a gente vê muitas questões sobre participação do Brasil na Segunda Guerra. Então é legal a gente frisar esse conteúdo aqui também e ter um pouquinho mais de carinho, tá bom? Logo após o fim do Estado Novo, da ditadura do Estado Novo, a gente vai ver o período democrático brasileiro, que vai durar de 1945 até 1964. Esse período democrático será um período em que, com o fim da ditadura do Estado Novo, haverá eleições diretas para presidente, tá? E com isso, os presidentes vão ser escolhidos por meio do voto popular, voto direto, por isso é chamado de período democrático, tá bom? A gente vai ver o general Dutra, que vai ser o primeiro presidente eleito, tá? Pelo voto popular, pelo voto direto. Logo após, Vargas voltará ao poder, mas só que voltará por meio de eleições diretas, tá bom? Aqui haverá o famoso suicídio do Vargas, aquela carta testamento e por aí vai. Logo após Vargas, a gente vai ver JK, que é Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek vai ser o presidente em que vai construir Brasília e dentre as suas principais feitos durante o seu período enquanto esteve à frente do poder, vai ser a construção de Brasília, a transferência da capital do Rio de Janeiro para Brasília, tá bom? Depois de Juscelino, a gente vai ver Jânio, que vai durar apenas 6, 7 meses, em 1961, será um governo curto, tá bom? E depois de Jânio, vai vir o Jango, que é o famoso Jango, e que nada mais era do que o João Goulart. Bom, João Goulart será um presidente que virá com uma política populista, uma política de reformas de base, mas só que, contudo, essa política do João Goulart, ela não será muito aceita pelos grandes veículos de comunicação, pela grande mídia da época, até mesmo pelos militares não será muito aceita, tá bom? E aqui a gente vai ver os acontecimentos que vão anteceder ao golpe militar em 1964, tá bom? Importante a gente frisar, prova da ESA, não cai conteúdo durante a ditadura militar, tá bom? Miguel, então por que você colocou no quadro ditadura militar? Porque aqui a gente está seguindo uma linha cronológica, tá bom? A gente seguindo uma linha cronológica da história, é importante a gente saber os fatos que antecederam, até mesmo para você, ajudar você a estudar, ajudar você a fazer o seu cronograma de estudos para que não se perca na prova. Então, voltando aqui, a gente vai ver que o período da ditadura militar, ele não é cobrado na prova, tá bom? Geralmente não é cobrado. Então, eu coloquei aqui apenas para a gente ter uma linha certinha cronológica, tá? Logo após o fim da ditadura militar em 85, haverá um movimento 10 diretas já, tá bom? E a redemocratização brasileira, ou seja, com o fim da ditadura, voltaremos a ter um período democrático. O movimento das diretas já será um movimento liderado pelos principais políticos do cenário brasileiro da época, aqueles políticos que vieram do exílio, como a lei da anistia em 79, bom? E depois a gente vai ver que o primeiro governo democrático posterior ao período da ditadura será Sarney, de 1985 até 1989, sendo que
aqui em 1988, durante o período do Sarney, vai ser redigido a Constituição brasileira que vigora até os dias atuais. Tá bom? Então, a nossa Constituição de hoje, ela foi vigorada durante o período do governo Sarney em 1988. Dentre outros fatores, tá? Logo após o governo Sarney, a gente vai ver o governo Collor, o famoso governo Collor, de 90 até 92. A gente vai ver que será um governo curto, porque o Collor vai sofrer impeachment, né? Que será um impeachment em que haverá denúncia de escândalos de corrupção dentro do governo Collor. Será um governo curto, mas um governo em que se prometeu muito o combate à corrupção, a famosa caçada às Marajós, que o próprio Collor dizia, mas só que isso não irá acontecer. Ele, sofrendo um processo de impeachment em 92, assumirá o seu vice, Itamar Franco, de 92 até 1994. Itamar será aquele governo transitório, aquele governo em que não necessariamente será um governo tampão, mas será um governo em que, dentre os seus principais feitos, vai ser a criação da URV, que é a Unidade Real de Valor, que vai ser fundamental para criar a nossa moeda de hoje, que é o real, o plano real, que vai se concretizar aqui com o Itamar, e com as eleições de 94, com a vitória de Fernando Henrique Cardoso, que era o ministro da Fazenda do governo Itamar, que vai ser um dos responsáveis pela implementação do plano real, tá bom? Aí a gente termina aqui o conteúdo de história do Brasil para a prova da ESA, até o governo de Fernando Henrique Cardoso, 94 até 2002, e com o plano real. Tá? Ainda não se é abordado o governo Lula, porque o governo Lula foi um período muito recente ainda, a gente poderia pegar de 2003 até 2010, mas só que o edital da ESA, atualizado até agora, a gente pega apenas até o período do Fernando Henrique, que é de 94 até 2002. E um detalhe importante a gente saber, que durante esse período aqui desses presidentes, logo após o processo de redemocratização, foquem mais numa linha econômica. Por quê? Porque geralmente, tanto a prova da ESA como as demais outras provas militares em que há conteúdo de história do Brasil e conteúdo de história contemporânea, se cobra muito com relação aos planos econômicos que foram utilizados na época. Dentre eles o plano cruzado, que era na época do Sarney, o plano Collor e até mesmo o plano real. Porque foram planos econômicos que tentaram, de certa forma, minimizar ou diminuir a inflação que estava muito alta no período da ditadura militar. Com o fim da ditadura militar, a inflação brasileira passava mais de 200%. Era uma inflação muito grande. Então, esses planos econômicos criados na época, eles foram planos econômicos para tentar diminuir essa inflação. Sendo que o plano real vai ser o principal plano em que vai conseguir diminuir bruscamente os índices de inflação, tá bom? E o plano real, além de criar uma outra moeda para o nosso país, a princípio ele vai gerar renda, algum certo tipo de renda, tá bom? E ele vai ajudar a diminuir bruscamente os índices de inflação.